A abordagem econômica tradicional considera que a empresa sempre será eficiente e é pautada também pela ênfase nos aspectos tecnológicos. Então, para essa linha de pensamento, os lucros de uma empresa só não são maiores por conta da tecnologia empregada. Esse seria o único impeditivo dos lucros serem maiores. Os fatos que não são levados em consideração nessa linha de pensamento são de que tem uma relação entre os agentes, os executivos e os acionistas, o que causa uma hierarquização da empresa, e essa relação é ignorada por essa linha de pensamento, e a dispersão do capital também, que faz com que os acionistas possam ter a liberdade de investirem em mais de uma empresa ao mesmo tempo. Levando em consideração essa relação entre os executivos da empresa e os acionistas que nela investem, surge o problema de agência. O problema de agência ocorre quando, geralmente, os executivos tomam decisões pensadas à frente dos acionistas por conta dos mesmos não terem as informações necessárias de conhecimento do que está realmente acontecendo na empresa. Considerando que as circunstâncias externas também afetam a lucratividade da empresa e que esses fatores externos possuam uma amplitude durante o tempo, é possível uma antecipação desses fatores, fazendo com que, em média, os fatores que diminuem a lucratividade sejam superados pelos fatores aleatórios que aumentem a lucratividade. Isso, em conjunto com os esforços dos executivos, fazem com que a lucratividade aumente e seja maior se os esforços dos executivos não acontecessem. Apesar de afetarem a lucratividade da empresa, o estado do mundo e o esforço dos executivos não são observáveis no mundo real. Daí se faz a necessidade da elaboração de um contrato entre os acionistas e os executivos. Baseado na eficiência de Pareto, um contrato eficiente é aquele que leva em consideração que não é possível melhorar a posição no contrato de um agente sem que haja piora na posição do outro agente contratante. O contrato também deve levar em consideração que o custo de oportunidade do executivo ao fazer o esforço para que a empresa tenha lucratividade deve ser remunerado. O contrato também deve atingir dois objetivos principais. O primeiro deles é a condição de restrição de participação, que deve proporcionar o ganho para que o agente possa topar o contrato, e o segundo é a condição de compatibilidade de incentivos, que ela deve fornecer os incentivos necessários às partes contratantes. Levando em consideração as circunstâncias em que são feitos esses contratos, o principal deve sempre tentar se apropriar ao máximo dos ganhos do empreendimento, deixando ao agente apenas o necessário para que o mesmo aceite esse contrato. Esse contrato é chamado de primeiro melhor, e caso não haja condições para que o agente e o principal façam um contrato melhor, o mesmo é chamado de contrato segundo melhor. Além disso, o contrato deve prever os riscos e o compartilhamento dos mesmos. Como nós analisamos anteriormente, o estado do mundo real ele pode afetar diretamente o resultado econômico de uma empresa. Ou seja, as variações, flutuações, modificações que ocorrem no mundo real podem impactar diretamente a rentabilidade de uma empresa. E são essas variações que ocorrem no mundo real que não podem ser antecipadas pelo principal, que é o capitalista responsável pelo empreendimento, que faz com que introduza nesse conceito a questão do risco. O risco, ele está relacionado com toda a atividade econômica, com todo empreendimento proposta pelo principal. A grande questão que nós levantamos de tudo isso é como esse risco pode ser compartilhado e distribuído entre o agente, que é o executivo da empresa, com o principal, que podem ser os acionistas ou o grande capitalista. O contrato é a maneira mais eficiente do risco ser compartilhado entre o agente e o principal. Dessa forma, para a gente entender essa eficiência no compartilhamento de riscos, torna-se necessário antes explanarmos duas questões que é de muita valia aqui para a gente poder entender todo o assunto e as discussões futuras. A primeira coisa é o valor esperado. O valor esperado nada mais é do que a média dos resultados que podem ser obtidos ao longo do tempo, ponderados, claro, pela probabilidade. E isso é muito importante, pois sintetiza o ganho que ele pode ter no futuro.
A outra grande questão aqui é a utilidade esperada. A utilidade esperada nada mais é do que a mensuração da satisfação que pode ser obtida através dos resultados futuros. E normalmente as pessoas não dão muita utilidade esperada, não dão muita satisfação a resultados que não podem ser obtidos ao longo do prazo. Normalmente a utilidade esperada se dá com o fato de que pode ser concretizado com toda certeza. Os conceitos que nós vamos abordar agora são os conceitos de neutralidade e o conceito de aversão, relacionado, claro, com o risco. O autor ele vai explicar esses dois quesitos tendo por base aquilo que nós discutimos, que é o principal e o agente. A neutralidade indica que o indivíduo em questão ele não está preocupado com o resultado que ele pode obter com toda certeza e com o resultado que ele pode obter em média. O autor relaciona muito essa questão da neutralidade aqui ao principal, que é o grande capitalista, aquele que detém toda a operação, todo o capitalismo nas suas mãos, ou aos acionistas, que possuem uma base de diversificação de investimentos muito grande. Então, ele, de fato, assim, não está preocupado em parte do seu capital ser alocado a correr riscos. Então, ele não está preocupado com o valor que pode vir a receber ao certo ou em média. Já a questão da aversão é que o indivíduo ele prefere receber aquele valor que ele tem certeza que vai receber do que aquilo que é em média, daquilo que é ponderado pela probabilidade, que ele não sabe que o mundo real, que as condições do mundo real podem vir a afetar esse resultado. Basicamente, o autor relaciona essa questão da aversão ao risco muito com o agente, que é o executivo da empresa, porque o executivo ele não tem uma base de investimentos diversificada, igual os grandes capitalistas, igual o principal. Ele depende daquilo para o seu bem-estar. Então, ele prefere... Quando o autor faz essa relação da aversão ao risco com o principal, ele deixa claro que os grandes capitalistas, que são os principais, também podem ser avessos ao risco, ou seja, podem não correr riscos, aceitar não correr riscos. Mas, quando ele explana essa situação da aversão ao risco, ele coloca que existem graus de aversão ao risco, ou seja, existem pessoas que não gostam de correr risco, existem pessoas que correm risco em média, existem pessoas que gostam de correr riscos, né? E ele também vai relacionar essa questão do grau de correr risco ao grau de conservadorismo. Nessa questão toda surge então quando um contrato é eficiente, quando um contrato entre o principal e o agente é a maneira mais eficiente. E basicamente ele vai dizer que é aquele caso em que apresenta o menor grau de aversão ao risco ou que é neutro em relação ao risco, assume a maior parcela de riscos dentro desse contrato. Então, basicamente, um contrato eficiente quando aquele que é menos avesso ao risco ou é neutro em relação ao risco, assume a maior parcela desse contrato. Quando o autor vai fazendo essa análise de contratos entre o principal e o agente, entre o capitalista e o executivo, basicamente ele vai levantar alguns quesitos que existem dentro de um contrato. Tudo isso, claro, que relacionado ao risco. Por exemplo, ele vai colocar aqui a simetria de informação, que basicamente é quando uma das partes envolvidas na transação possui um conhecimento ou uma informação muito importante sobre essa operação e a outra parte não tem acesso a essa informação. Ele só vai conseguir essa informação com alto custo. Então isso, basicamente, é uma assimetria de informação. E nesse quesito, ele coloca outra ação importante, que é o conceito aqui da teoria principal agente, que é a questão do risco moral. Ou seja, do executivo, que é o agente, agir não de acordo com os interesses do capitalista, que é o proprietário da empresa. Basicamente, é aqui o que ele denomina como ação oculta. Ou seja, o executivo não está mais interessado em fazer aquilo que é interessante para o principal, que é o grande empreendedor, mas sim interessado talvez em si mesmo, nos seus interesses. Para contratar um agente avesso ao risco, primeiramente é necessário determinar a utilidade que o executivo exige para realizar determinado esforço. Essa utilidade é calculada pela soma da riqueza inicial do executivo mais a compensação pela tomada do risco. Essa utilidade vai ser comparada com o contrato utilizado com um agente neutro ao risco. Se essa utilidade do contrato de arrendamento do agente neutro for menor que a utilidade
do agente avesso ao risco, ele vai declinar o contrato porque ele prefere manter a sua riqueza inicial do que tomar o risco de 80% de dobrar a sua riqueza inicial e 20% de zerá-la. Se os acionistas insistirem nesse arrendamento de contrato, será necessário que eles supram a utilidade que o executivo tem ao decliná-lo. Para isso, eles abrem mão de uma parte do lucro esperado para pagar uma remuneração esperada chamada prêmio pelo risco. Esse prêmio pelo risco é pago para convencer o executivo a aceitar o contrato, já que ele é avesso ao risco, e uma parte das suas remunerações serão flutuantes, o que diminui a utilidade esperada. No cenário ideal, não é necessário abrir mão de uma parte dos lucros para pagar o prêmio pelo risco e ainda assim garantir que o executivo mantenha a sua utilidade. Sendo assim, é importante ter uma combinação entre essas duas necessidades para não causar uma assimetria de informação, pois não é possível uma garantia total contra os riscos e ainda assim manter os incentivos. Sendo assim, é importante que a remuneração do executivo seja feita parte de forma fixa e parte de forma que varie com os lucros. A parte fixa garante ao executivo a segurança contra os riscos e mantém a sua utilidade. A parte variável é o incentivo que ele tem para buscar os melhores resultados para a empresa e, consequentemente, os melhores resultados para si, já que os lucros serão maiores. Uma boa alternativa tem sido oferecida para altos escalões de executivos, que é a opção de ações. É a opção dada ao executivo de compra de ações a um determinado preço com uma determinada quantidade pré-estabelecida. Para Jensen Macklin, a empresa é uma rede de contratos. Ela está para além de um lugar físico e não diferencia pessoas de dentro, que são os trabalhadores e os diretores, de pessoas de fora, que são credores, fornecedores e clientes. Todas essas relações são relações contratuais entre os detentores do trabalho, insumos de capital, matéria-prima e consumidores. Os contratos se dão de duas formas, tanto pelas vias legais, regidas pelo legislativo, que caracterizam os lucros e as diretrizes da empresa, e por meios informais. É todo acordo entre duas pessoas que não precisam necessariamente estar no papel, mas que garantem direito à propriedade. Ou seja, contratos são todos os acordos recíprocos que garantam direitos às atividades da organização. Os direitos à propriedade definem as decisões sobre a alocação dos ativos, apropriação das receitas geradas e responsabilidade sobre os custos econômicos da organização. Os executivos conseguem vender uma parte das ações sem precisar comunicar aos acionistas, clientes e credores. Em contrapartida, os acionistas têm direito a uma parcela do lucro através de dividendos. Os credores têm direito a uma parte da receita que corresponde aos juros da dívida da empresa. Ao definir esses direitos de propriedade, os contratos terão incentivos e penalidades como uma forma de controlar os indivíduos envolvidos na organização, em especial os executivos. Consumo de trabalho é uma atividade que gera lucros menores para a empresa do que os custos de atividade. Exemplo seria carros corporativos, sedes luxuosas e patrocínios que visam apenas ao prestígio pessoal. O consumo de trabalho reduz os lucros e, por consequência, os valores de mercado das empresas. Então, um exemplo seria, carros que custam mais que os ganhos resultantes. O proprietário administrador pode consumir no trabalho ou se abster desse consumo e aumentar o valor da empresa. Porém, não é possível fazer os dois ao mesmo tempo, ou seja, consumir no trabalho e valorizar a empresa. Na realidade, eles tentam fazer as duas coisas e não dá certo. Então, para isso, ao reduzir um deles, ou o valor da empresa ou o consumo de trabalho, o proprietário administrador somente se manterá no mesmo nível de satisfação se ocorrer um aumento mútuo dos dois ao mesmo tempo. A possibilidade seria, para o consumo não ser inalterado, seria vender uma parcela, uma proporção das suas ações a investidores externos da empresa. Os investidores levam em conta que o valor que pagam pela parte da empresa que adquirem induz o proprietário administrador a aumentar o seu consumo de trabalho, o que reduz o valor da empresa e da sua parcela. Com isso, os investidores externos irão reduzir o valor a ser pago das ações da empresa até que esse valor seja proporcional ao valor efetivo da empresa, reduzindo o consumo de trabalho realizado pelo proprietário administrador. Com isso, portanto, os investidores irão identificar qual será o consumo de trabalho que maximizará a satisfação dos proprietários administrador quando ele detém apenas uma proporção de suas ações. Isso será feito antes deles adquirirem as ações.
No texto é comentado que ao manter toda a riqueza da empresa, né, não tendo em outros lugares, existe um aumento dos riscos se os ganhos da empresa forem incertos. Então, o preço que é pago para poder diversificar a riqueza e diminuir os riscos é o custo da agência. Custo da agência é um tipo especial de gasto que decorre de conflitos de interesses existentes numa organização. Então, concluímos com o texto que a preocupação central do problema de agência é abordar os problemas resultantes da separação entre propriedade e gestão. Essa necessidade de separação foi resultado dos crescimentos das empresas, a globalização e por as empresas não ficarem só mais em um país só, né? Elas serem globalizadas e terem diversos países.